Bom dia, pessoal. Então, continuando com a aula de redes de computadores e com a parte de introdução a redes de computadores, hoje eu vou falar rapidamente um pouco, é só uma pílula aí de conhecimento, sobre software para redes de computadores. Até agora a gente viu a questão de hardware, quais são os hardwares necessários, que tipo de hardware era preciso para ver a comunicação, como esse hardware é organizado em termos de redes de computadores, não é, os tamanhos de redes e a sua disposição, né, a classificação dela quanto à sua disposição, e também a questão das arquiteturas de redes do ponto de vista de hardware. Então, a partir de hoje, a gente começa a falar um pouco sobre software para redes de computadores, uma parte introdutória, né? No início, a preocupação, obviamente, era o hardware, e após isso, a gente pode perceber, de algumas décadas para cá, que o software passa a ter um papel mais relevante em redes de computadores, tá? Então aqui a gente tem um exemplo em 5 níveis de uma arquitetura de redes. Essa arquitetura de redes, obviamente, ela não existe no mundo real, né? A gente tem a arquitetura internet com 4 camadas e a OSI com 7, mas essa arquitetura aqui mostra a disposição das camadas de rede, da organização do software de redes, que normalmente se dá por camadas, que parte a partir do meio físico, e a gente tem a camada 1 ligada diretamente a ele, depois a camada 2 da arquitetura ligada à camada 1 e a 3, e assim subsequentemente até a camada 5, que é a camada mais alta da arquitetura, dessa arquitetura aqui de exemplo, né? Ligando duas máquinas. É basicamente um desenho que mostra como é que funcionam as camadas, ou como é que é a disposição das camadas, dos protocolos entre elas e das interfaces. Neste desenho aqui a gente pode perceber que as camadas estão ligadas horizontalmente por um protocolo, protocolo de camada 1, protocolo de camada 2, protocolo de camada N, né? Isso é para mostrar que existe uma disposição de protocolo de camada N, ou seja, o que a camada N de um lado fala, apenas a camada N de outro lado vai entender, certo? A gente pode ver aqui que essa organização das redes em camadas se dá na maioria das redes, certo? Agora, o número de camadas que essas arquiteturas têm, o nome, o conteúdo delas e a função de cada camada vai variar de arquitetura de rede para arquitetura de rede, mas o objetivo de cada uma delas é comum, ou seja, é oferecer para a camada superior alguns serviços. E quando essa camada N oferece para a camada superior alguns serviços, ela libera essa camada superior de ter que oferecer esse serviço ela mesma. Dessa forma, as redes são inclusive classificadas assim, né? Por isso que a gente tem exemplos de redes, de arquitetura de redes com 7 camadas, com 5 camadas, com 4 camadas e assim sucessivamente. E o que importa aí, na verdade, como a gente viu na figura anterior, é que a camada N de uma máquina da rede vai desenvolver uma troca de dados diretamente com a camada N de outra máquina, desde que a arquitetura seja a mesma nas duas máquinas. As regras e as convenções que vão reger essa troca de dados entre as camadas N são conhecidos como protocolos de camada N. Aqui, então, expandindo aquele exemplo do desenho, a gente tem uma camada 5, onde uma mensagem é gerada, um pacote é gerado. Esse pacote é imediatamente passado para a camada abaixo, que é a camada 4, e recebe um cabeçalho dessa camada 4, um header, né? Um H4 ali, um header de camada 4, que é anexado a essa mensagem. Por sua vez, na camada 3, geralmente a gente tem algum tipo de restrição com relação ao tamanho das mensagens. Então, a mensagem original da camada 4 pode ser quebrada em 2 ou mais mensagens na camada 3. E, obviamente, cada uma dessas mensagens recebe um protocolo de camada 3. Um cabeçalho de protocolo de camada 3. Esse cabeçalho serve para a remontagem dessa mensagem no destino. Depois disso, essa mensagem é passada para a camada 2, que é a última camada antes da camada física, exatamente. Recebe um protocolo e um fechamento do pacote. E então é enviado pelo meio físico. No destino, na máquina de destino, esse pacote é relido na camada 2, conferido e retirado dos cabeçalhos da camada 2 e o fechamento da camada 2, passado para a camada 3, onde é retirado o cabeçalho da camada 3 de ambos os pacotes, passado para a camada 4, onde é unido esse cabeçalho novamente, e então chega até a camada 5, de forma que há essa sequência de mudanças e transformações nos dados que foram enviados para cada um dos pacotes que esses dados originais geraram, tá? Então, o que é esse protocolo de camada N que aparece aqui? Protocolo de camada 5, protocolo de camada 4, protocolo de camada 3 e assim por diante. Ele, na verdade, é um acerto entre as partes que
por onde ocorre a comunicação, de como essa comunicação deve se desenvolver. Por exemplo, qual é o protocolo que fala primeiro, como é que se identifica um para o outro, se eu não entender uma certa mensagem que chegou, como é que eu procedo para pedir a repetição do envio da mesma e assim por diante. Ou seja, é um acerto de comunicação entre essas camadas. Obviamente, não tem transferência de dados diretamente entre a camada 5 de uma máquina para a camada 5 de outra, como a gente pode ver aqui. A impressão que nós temos é que há uma transferência da camada 5 da máquina de origem para a camada de destino. Na verdade, o que mostra aqui é que a mensagem gerada na camada 5, somente na origem, somente a camada 5 no destino irá entender. Dessa forma, não tem uma transferência de dados direta, né? Cada camada passa dados para a camada imediatamente inferior até a camada mais baixa ser atingida. E junto da camada 1 a gente tem o meio físico, né? Entre cada par de camada adjacente, a gente tem interface que define operações primitivas. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente pode ver que existe a interface entre a camada 4 e a 5, entre a 3 e a 4, entre a 2 e a 3 e assim por diante. Então, a comunicação fisicamente ocorre de maneira vertical até chegar junto ao meio físico, então vai pelo meio físico a transmissão, e ocorre novamente de maneira vertical entre as camadas até chegar na camada mais alta ou na camada que gerou a mensagem, dando a entender que para que isso ocorra, existem cabeçalhos de controle em cada uma das camadas que são adicionados para que haja esse controle de camada a camada até chegar ao meio físico. Ok, pessoal? Então, essa é uma pílula bem rápida de conhecimento sobre camada de redes de computadores. Muito obrigado e até a próxima.